Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender, né, do tempo aí que você está assistindo. Meu nome é Josias Neves, estou aqui novamente com Júlia Miranda e com o Dr. Felipe Freitas. Para mim é um prazer estar te entrevistando hoje, poder bater, né, essa conversa legal, ter esse bate-papo. Para quem não sabe, pessoal, o Felipe, eu trabalhei lá no escritório, que é um dos negócios dele, né? Eu fui office boy lá, menor aprendiz, e eu estava até conversando com ele aqui antes de começar o episódio, onde veio o amor pelo direito, né? Que eu chegava e via assim, eu quero ser igual aqueles caras ali que chegam de terno, arrumadinho e tá dando certo, né? Graças a Deus. Júlia. Antes da gente iniciar a conversa, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, sobre esses diversos negócios, né? Sobre essa história sua também, agradecer aos nossos parceiros que estão sempre com a gente. A Cal, que cuida das nossas artes, eu sempre falo dela, porque realmente ela é sensacional. Se você não tiver alguém, ou mesmo que se tiver, tá? Experimente, que ela é maravilhosa. Ela realmente é sensacional. A gente também tá com a cachaça balalaica que entregamos para você. Já experimentou? Já? Porque essa é também muito boa. Daqui uns dias o Javali também. Deus abençoe. Vamos falar também sobre. Olha, uma possibilidade real. E o estúdio também que está aqui, sendo um parceiro muito bacana com a gente. Então, que bom, né, que estamos tendo esses parceiros maravilhosos que possibilitam que a gente possa levar esse conhecimento para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no YouTube, mas bom dia para quem está no Instagram nos vendo ao vivo. Estamos ao vivo hoje. Para a gente poder bater esse papo muito legal com vocês, com Felipe Freitas. Então, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. Primeiramente, vou apresentá-lo antes de você falar. Pessoal, então, para quem não sabe, esse é o Felipe Freitas, ele que é empresário multissetorial, advogado e investidor, formado em Direito pela Unimontes, pós-graduado em Direito Previdenciário, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, formação em Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, IBC, e Practitioner em PNL pela Sociedade Internacional de PNL. Não sei se eu falei corretamente, mas você Tudo pode certo. me corrigir. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, Josias, Júlia, todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui e ver essa história desse podcast também crescendo e poder falar de um assunto como esse que nós vamos tratar aqui, carreira, sucesso, a minha história. É um prazer porque cada vez que eu falo disso, a minha motivação interna aumenta. Porque a gente reconhece aquilo que a gente é e aquilo que a gente viveu. E isso, com certeza, nos motiva a continuar, a seguir e nos dá clareza sobre o impacto que a gente também está gerando para as outras pessoas, como o que o escritório gerou na sua vida, né, que está aí agora dentro do direito. E eu tenho certeza que o Silvio Freitas e a minha história tem um impacto aí na sua. E eu fico muito feliz e sinto-me muito privilegiado por estar fazendo a diferença e fazendo parte da vida de muitas pessoas dentro de cada negócio e as pessoas que convivem com a gente. Então, é um prazer estar aqui. Bacana. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos só fazer um panorama, assim, de quem é o Felipe hoje, para então a gente recomeçar, né? Ir lá na história, assim. Felipe, eu acredito que o currículo que Josias leu aqui nem deve ser tudo, né? Acho que não tem tudo. Mas vamos lá, o que você tem hoje, os seus negócios, para o pessoal até saber, assim, você tem um escritório, Silvio Freitas, que é muito conhecido aqui na região, mas fala um pouquinho sobre o teu Silvio Freitas, quantos anos, os outros negócios também. Então, hoje eu estou com 39 anos. Eu comecei através da minha formação inicial em Direito. Tem um histórico ali de trabalhar na empresa da minha mãe antes disso. Mas na minha carreira solo, assim, depois que eu me emancipei dos meus pais, comecei na advocacia com um colega de faculdade e advogando mesmo, exercendo a advocacia na sua mais pura fórmula, que é atender clientes, fazer audiências, peticionar. E durante esses mais de 15 anos do escritório, a gente se envolveu com o mercado jurídico. Eu, de fato, vivi a advocacia. Exceto pelos últimos 4 anos, em que, por conta de uma escolha que eu tive que fazer, eu fui para a gestão. E aí, por conta disso, vieram as outras formações. Então, eu tenho uma formação inicial em Direito, com pós-graduação em Direito Previdenciário, que era a minha atuação no Direito, na advocacia. Depois, eu fui fazer outras formações, além de cursos livres, né, que a gente sempre está fazendo, e eu acredito que isso é
deveria ser, pelo menos, a tônica na vida de todo profissional, eu tenho essas formações em PNL, em practitioner em PNL, Josias. Agora sim. E em gestão empresarial pela FGV, justamente para conseguir enfrentar os desafios. Em coaching também, por conta da relação que a gente tem de gestão de pessoas, de conseguir auxiliar os próprios colaboradores, as pessoas que estão trabalhando comigo, a destravarem certas coisas para que elas possam performar cada vez melhor. Então, a minha formação ela tem essa passagem por várias áreas, justamente porque eu precisei enfrentar desafios de várias áreas diferentes para poder prosseguir na minha carreira. É por isso que a gente tem essa vivência aí em várias áreas diferentes. Liderança também, né? Tenho muitos cursos de liderança que me fizeram ser a pessoa, o profissional que eu sou hoje. Aí tem duas outras empresas, né? Também, o Javaili. Exato. Aí nós temos, de negócios, temos o Silvio Freitas, que é um escritório que já tem mais de 15 anos. O Javaili, que é um restaurante que nós abrimos agora, recentemente. Temos aí pouco mais de um mês funcionando, que realmente é um sonho de alguns anos atrás, de ter um restaurante, de poder vivenciar isso. E tem sido maravilhosa a experiência, a gente pode falar um pouco mais para frente. E temos também tudo isso em sociedade com a mesma pessoa, que é o Matheus. Meu sócio no escritório, meu sócio no restaurante e também somos sócios em uma franquia chamada Federal Invest, que é uma empresa de securitizadora. Ela trabalha auxiliando e fomentando financeiramente pequenas e médias empresas aqui da região. Então, estamos ali no segmento financeiro também. Essas 3 empresas. Muito bacana. Do que você falou, já saiu aqui ideias de várias perguntas. Nós vamos começar do começo, né? Fica à vontade. Felipe, você falou pra gente um pouquinho da sua carreira, né? E a gente quer saber onde tudo começou. Né? Onde veio esse amor primeiro pelo direito e depois pelo direito previdenciário? A gente quer saber se existiu alguma questão pessoal nisso aí. Não porque eu gosto de cuidar dos velhinhos, não é porque tem um pessoal que se forma em previdenciário por isso, não, porque eu quero ajudar os velhinhos, né? O pessoal que precisa de uma assistência. Né? E de onde que veio esse amor pelo direito, pela escolha de ser advogado e depois empreendedor? Eu sempre fui muito falador, falastrão mesmo. Eu brinco que eu sou Zé Palestrinha. Então, a pessoa vai conversar comigo, ela vai receber uma palestra todas as vezes. E desde pequeno eu sou assim. Eu sou muito conversador. Tenho essa inquietação ali para conversar, para realmente passar para as outras pessoas minhas ideias. E meus pais sempre, desde pequeno, eles tinham essa coisa de falar, né? Aquele sonho dos pais de meu filho vai ser advogado, outro vai ser médico, engenheiro. Lá em casa eram essas 3 profissões, porque são 3 filhos. Eu tenho 2 irmãos. Então, um era médico, o outro engenheiro. Tinha que sobrar advocacia para alguém. Mas acabou sendo mesmo? E acabou sendo 2. 2 seguiram a carreira mais ou menos assim, que é, no caso, eu no direito, meu irmão mais novo é dentista, não foi bem engenheiro, mas é dentista. E meu irmão mais velho é bancário, que seguiu os passos do meu pai, que também foi bancário. Então, não foi médico, mas seguiu ali uma carreira também bem legal. E, por conta disso, quando eu cheguei ali na idade de tomar a decisão de qual profissão que eu iria seguir, foi muito natural eu escolher o direito. Porque eu não conseguia nem enxergar a possibilidade de não fazer, por conta de todo esse histórico de meus pais terem esse sonho, ter falado, e eu me identificar também, né? Que tem aquela conexão interna. Eu me enxergava como as pessoas estavam falando que eu me comportava. Então, eu me enxergava uma pessoa falante, eu me enxergava uma pessoa que poderia ter uma boa performance no direito. Eu tinha uma coisa com um sentimento de justiça desde a minha adolescência, uma certa indignação, assim, para buscar a justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Então, foi natural. Quando eu me formei no ensino médio, eu logo escolhi o direito. Naquela época,
o curso de Direito era anual, para vocês terem ideia. Então, eu tentei 2 vezes para passar. Eu fiz o primeiro vestibular, não passei e só fiz a segunda vez no final do ano seguinte. Então, eu passei com 19 anos no curso de Direito e fui seguindo a carreira jurídica. E como que foi o despertamento para as outras áreas? Foi justamente porque os desafios que eu fui enfrentando foi me dando novas visões cada vez. Acho que a carreira é muito disso. Você vai enfrentando os desafios e sua visão vai ampliando. E com essa ampliação da visão e toda essa nossa inquietação na advocacia mesmo, de querer fazer mais, cada vez mais, foi abrindo as possibilidades para outros negócios também. Até que chegou um momento que eu precisei realmente tomar uma decisão para que a gente pudesse ampliar, de fato, a atuação ali, seja no escritório e também ampliando para outras áreas. Bacana. Vamos falar então um pouquinho sobre o Silvio Freitas. Assim, você tem de cabeça o número de colaboradores que vocês têm? Quantas sedes vocês têm? É só aqui em Montes Claros? Tem outras cidades também, né? Como que é? Assim, o que é o Silvio Freitas hoje? O Silvio Freitas hoje é um escritório de advocacia com uma gestão profissional. Eu gosto de usar essa expressão. Nós temos um sistema de gestão parecido com um sistema de gestão de uma empresa, bem próximo. Então, nós temos cerca de 130 colaboradores hoje, que estão distribuídos em 7 unidades diferentes, sendo a sede em Montes Claros, várias delas aqui no norte de Minas. Nós temos uma unidade no Vale do Jequitinhonha, ali em Itamarandiba, e temos uma unidade em 7 Lagoas, que é bem próximo ali do centro, né, de Minas Gerais, próximo de BH. E por que eu disse que é uma gestão profissional? Porque nós temos um sistema setorizado dentro do escritório. Então, eu tenho, além do meu time jurídico, eu tenho marketing, eu tenho RH, eu tenho financeiro, eu tenho administrativo, eu tenho o setor de negócios. Então, ali, nós criamos expertises de gestão profissionais para que a gente pudesse ter mais performance dentro do que a gente estava trabalhando. Então, se eu tenho um setor de marketing dentro do escritório, eu consigo aperfeiçoar e entrar nos detalhes do marketing jurídico. Porque não é fácil, pelo menos na época que eu criei o sistema, não era tão simples encontrar uma empresa de marketing que tinha conhecimento dentro do mercado jurídico para poder nos auxiliar. Então, nós criamos o nosso próprio sistema. Ótimo. Não tem, vou criar. Exatamente. E assim a gente fez com outras áreas. RH, voltado para o jurídico, para recrutamento e seleção de times jurídicos e por aí vai. Então, a gente foi criando esse sistema profissionalizado de gestão, com um sistema de organograma, a gente tem fichas de cargo, toda aquela parte mesmo profissional da gestão, nós criamos e implantamos dentro do escritório. Muito legal. Se me permite, só mais uma pergunta. Pode. Você disse que sua mãe, né, tinha um negócio, você começou a trabalhar com ela. Foi isso que despertou para você, assim, visualizar a advocacia com esse olhar empreendedor, sabe, como uma empresa, ou não? Teve alguma coisa que despertou você para isso? Porque, assim, a gente estava conversando até antes aqui, né? Eu acho até que a nossa conversa de antes tinha que ter sido gravada, porque estava muito interessante. O pessoal mais novo, acho que está desperto para isso, né? Assim, tem despertado para essas questões, mas a gente está falando de um escritório de 15 anos. Há 15 anos, isso com certeza não era conversado, né? As pessoas não falavam muito sobre isso. Então, o que despertou você para falar assim, não, peraí, o Silvio Freitas tem que ser diferente? Foi seu sócio ou não? Isso sempre partiu de você? Como que foi isso? É um conjunto de fatores, né? Vou elencar alguns deles aqui. Exemplo, eu acho que o fato de eu ter trabalhado na empresa da minha mãe e a gente lá era uma indústria. Então, a gente trabalhava com produtividade. Então, essa visão de produtividade, ela vem muito disso. O fato do meu sócio também ter trabalhado na empresa do pai. Também, de certa forma, gerenciando pessoas, trouxe um pouco dessa visão. O fato também, eu acredito que dentro do negócio Silvio Freitas em si, de nós termos, em algum momento, tido a humildade de reconhecer que nós precisávamos de ajuda para organizar, formatar
e encontrar um caminho de crescimento para o negócio. Então, no momento em que eu reconheci isso junto com o meu sócio, nós reconhecemos, eu me lembro do dia. Estávamos no aeroporto, num congresso aí, voltando de algum congresso ou indo para o congresso. Nós tivemos aquela conversa ali de 10 minutos, mas que sai aquele insight que muda a nossa vida. E ali a gente teve uma conversa em que a gente reconheceu, peraí, a gente não vai conseguir sozinho ir mais longe do que a gente está. Naquela época eu tinha 40 colaboradores já. E ali, nessa conversa, eu até gosto de usar uma metáfora, que é a metáfora de Montes Claros. Quando a gente olha para Montes Claros, para os horizontes, nós só vemos montanhas, né? Os Montes Claros. Uhum. E quando a gente estava naquele momento, era como se a gente olhasse para o horizonte de Montes Claros. A gente via uma montanha ali e a gente já estava muito bem posicionado no mercado, mas nós não conseguíamos enxergar, nem ter nenhuma ideia do que tinha depois da montanha. Então, o que tinha além daquilo que a gente conseguia ver? E esse insight, ele gerou a nossa busca por ajuda. E nós buscamos ajuda profissional de pessoas que participaram ali desse processo de descobrimento daquilo que a gente não sabia, né? Eu acho que isso é a maior sabedoria da vida. É você conseguir descobrir o que você não sabe. Uhum. Porque o que você sabe já está dentro do seu espectro interno. Agora, ter consciência do que não se sabe, isso é muito poderoso. Porque você consegue enxergar qual o caminho que você vai seguir para conseguir o resultado que você não conseguiu. Uhum. Há uma frase que eu gosto muito de citar, que é: o que te trouxe até aqui não é necessariamente o que vai te levar para o próximo nível. Então, o que eu sabia naquele momento só me levava até aquele ponto. O que eu não sabia? Essa era a questão. O que eu não sabia eram as coisas que eu precisava aprender para chegar na onde eu queria chegar. Entendeu? Que era o próximo nível. Então, foi assim que aconteceu. Um conjunto de coisas, de tomada de consciência, de conversa, de clareza, de humildade, todos esses, e de experiência também que a gente já tinha tido, para poder formar essa convicção do que a gente estava realmente buscando em nossa jornada. Vocês foram atrás de mentores? Foi nesse sentido? Consultorias, assim? mentores. Um desses mentores Modelos que eu de conheci negócio. naquela época, modelos de negócio em outros mercados. A gente conversou aqui antes de gravar. A gente começou a olhar para outros mercados e falar o que as outras pessoas de outros mercados estão fazendo que a gente poderia adaptar para o nosso negócio. Então, eu comecei a estudar, por exemplo, só para citar um exemplo, Lean Manufacturing, que é o conceito de produção enxuta que a Toyota utilizou, que é aquele conceito de produção puxada. Eles não fabricavam os carros como a Ford, por exemplo, em série. Eles esperavam os pedidos e fabricavam na medida que os pedidos chegavam, o que é muito similar ao direito. Então, você estabelece um conceito de produção enxuta jurídica dentro do seu negócio para atender a demanda a partir do momento que ela chega. Então, o cliente chega, ele te demanda algo. E aí você precisa fazer a produção daquilo internamente. Então, enxergar esses conceitos de outros mercados e trazer para o meu negócio foi, com certeza, um elemento totalmente transformador dentro da minha estrutura. E, com certeza, isso contribuiu para a gente chegar onde a gente chegou. Muito bacana. Bom, a pergunta de Júlia me deu alguns insights, né? Eu queria saber o seguinte: o funcionário de empresa, né? Ele tem muito esse aspecto de, poxa, estou aqui mais uma vez na mesma rotina, fazendo a mesma coisa, não vou sair do lugar. E alinhado a isso, eu queria te perguntar o que o seu escritório faz para manter esses profissionais inspirados e motivados, para manter o padrão da empresa. Essa pergunta é muito, muito interessante. Ela tem realmente respostas reveladoras para a nossa carreira. O elemento central dentro dessa pergunta, dentro dessa resposta, melhor dizendo, é a cultura. Então, um negócio sem cultura clara, sem uma cultura forte, ele não consegue avançar para grandes projetos.
Então, quando você tem um negócio que cada pessoa olha para si, que não tem uma liga, que não tem um elemento que conecta as pessoas numa visão única, você não consegue alcançar grandes projetos. Então, o que aconteceu dentro do Silvio Freitas, e a gente também replica isso para qualquer negócio, para qualquer estrutura e qualquer projeto que a gente está envolvido, tanto eu quanto o meu sócio. Qual é a visão? Qual é a visão que liga, que conecta as pessoas? E aí, isso é um papel do líder, da liderança. Então, eu tenho colaboradores que estão comigo. Por que eles estão comigo? Eles estão comigo porque a visão que eu apresentei para eles, a ideia que eu vendi para eles da jornada, conecta com a visão deles de mundo. Então, quando eu tenho pessoas que têm uma visão de mundo que se conecta com a visão de mundo do negócio, elas vão se engajar ali. E, evidentemente, que você tem elementos ali do dia a dia que vão corroborar com isso. Exemplo, quando eu tenho quando uma pessoa chega para trabalhar no escritório, a primeira coisa que ela tem que saber é qual é a missão do escritório, para onde o escritório está indo, o que a gente está fazendo. Mas não só isso. Nós estamos vivendo num mundo com gerações que têm comportamentos diferentes. Então, eu tenho a geração X, eu tenho a geração Z, eu tenho os millennials, eu tenho várias gerações. Eu preciso entender essa estrutura geracional para eu conseguir atender as demandas de cada geração. Na maioria do time, das pessoas que trabalham conosco, nós estamos falando de pessoas mais jovens, pessoas que estão vivendo num mundo muito fluido, um mundo muito... um mundo que se transforma numa velocidade muito rápida, um mundo muito ambíguo. Então, eu preciso criar conexões ali dentro, culturais, para que a pessoa ela se engaje na proposta do negócio. Então, eu tenho uma causa. No caso nosso lá, para materializar o que eu estou dizendo, nossa missão é levar dignidade às pessoas por meio da alta performance profissional. Ou melhor, levar dignidade às pessoas e empresas, porque agora nós estamos atuando no empresarial, através da alta performance profissional. Então, levar dignidade é algo que as pessoas que trabalham no Silvio Freitas se conectam muito. Então, isso vai permear tudo que a gente faz. O atendimento, ele precisa promover dignidade para o nosso cliente. A forma como nós atuamos juridicamente tem que ser em alta performance. Então, toda essa conexão que vai gerando entre as pessoas parte dessa visão maior que a gente tem. Ter uma visão elevada maior do que você é importante para que pessoas abracem seu projeto junto com você. Então, a missão nossa eu tenho uma visão e eu estou andando para lá e eu gostaria de chamar pessoas para andar comigo. Venham, caminhem comigo que nós vamos chegar ali. E as pessoas olham para aquilo e elas se conectam com aquela visão. E aí elas vêm e se aproximam de você e caminham com você. Eu acho que até porque se não tiver essa missão, né? Se não tiver esses valores, vai ficar algo bem automático, né? A pessoa vai chegar no trabalho, poxa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que peticionar. Peticionar amanhã também, eu vou peticionar. Então, eu acho que fica esse negócio muito automático, né? E acaba que a pessoa não entregando 100% do que ela pode entregar, né? A vida é muito mais profunda do que você entregar seu tempo e receber dinheiro. Né? Não é isso que conecta pessoas. Não é a pessoa ir cumprir um horário, cumprir uma tarefa e ganhar dinheiro por aquilo que ele fez. O que ele está construindo. Todo mundo gosta de ter um sentido maior na vida. E quando eu tenho essa clareza de qual é a causa, qual é o legado que eu estou construindo na minha vida, eu consigo ser muito mais motivado, mais engajado, a minha entrega é maior, eu me dou mais. Eu não fico restrito a cumprir um tempo específico ou uma tarefa específica. Eu vou além. Eu vou além da tarefa que me foi solicitada e eu vou além do tempo que me foi que é a minha obrigação. Por quê? Porque eu estou construindo algo. Eu estou fazendo algo que muda o mundo. Parece um papo meio idealista, mas a verdade é que eu sou um idealista. Eu acredito que as pessoas engajadas, as pessoas
fortes, motivadas, elas estão mudando o mundo. Elas podem não estar mudando o mundo lá na China, mas elas estão mudando o mundo que elas vivem. As pessoas que estão em volta dela estão olhando para ela, estão vendo o que ela está fazendo e estão se inspirando nela. Assim como você entrou lá no escritório e você se inspirou naquelas pessoas, Josias, que estavam apenas fazendo o trabalho delas. Elas não estavam buscando manter pose para você se inspirar. Elas estavam fazendo o que elas estavam ali para fazer, vivendo a vida delas com intensidade. E aquilo marca pessoas. As novas gerações, os mais jovens, eles precisam ter referenciais. E nós podemos ser esses referenciais. É isso que eu acredito. É inspirar as pessoas pela vida que nós levamos. Muitas vezes não é pela palestra que nós damos, mas pela vida que nós levamos. Legal. O primeiro contato mesmo que eu tive com você foi uma palestra, né? Então, foi muito legal. Inclusive, me inspirou também. Então, bacana, viu, Felipe? E, assim, você disse, né, que agora, nos últimos 4 anos, tem cuidado mais dessa questão estratégica do escritório, né? Mas, então, foram aí, você tem o escritório tem uns 15 anos, foram 11 anos no operacional também, colocando mão na massa. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Acho que é legal para o pessoal que está nos assistindo. Falar um pouco dessa sua experiência, do seu primeiro ano de advocacia, como que foi aquele sentimento de, meu Deus do céu, não sei o que eu estou fazendo direito. É aquela preocupação, né? Não vem cliente, às vezes vem com uma demanda que você nunca viu, a primeira sustentação oral, o primeiro despacho. Você lembra disso? Assim, como é que foi isso para você? Eu lembro, legal, né? Essa história é muito legal porque ela pode inspirar pessoas a saírem um pouco do padrão, da caixinha. Porque o que aconteceu na época em que eu me formei, eu tinha vivenciado uma experiência de estagiário no INSS. E aí isso justifica um pouco a minha entrada nessa área. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe. Eu era estagiário e a gente estava conversando sobre abrir o escritório. Eu era estagiário no INSS. Eu fiz estágio na Justiça, no Juizado Especial, ali como conciliador e atermador. Eu fiz estágio na Receita Federal. Eu fiz estágio na Caixa Econômica Federal. Então, eu consegui ter várias... E no escritório de advocacia também. Eu consegui ter várias experiências. Mas a mais marcante foi ao meu estágio no INSS. E ali, a conversa com a minha mãe foi... Mãe, eu quero trabalhar com isso. Eu quero ser o melhor advogado previdenciarista da cidade. Eu falei isso para minha mãe. E quando eu comecei a advogar, que eu escolhi a área e a gente iniciou os trabalhos, na verdade, o direito previdenciário ele não tinha essa atratividade que a gente vê hoje. Eu gosto de dizer que quando eu cheguei no direito previdenciário aqui na nossa região, era tudo mato. As pessoas não tinham esse brilho, essa coisa, essa conexão com o direito previdenciário que tem hoje. Na verdade, o que acontecia naquela época, pelo menos na minha percepção, é que todo advogado que se formava, ele queria ou trabalhar num grande escritório, já renomado, e ele queria atender pessoas ricas. Ele queria atender as famílias ricas da cidade, ele queria atender as empresas. Os clientes alto ticket, né? High ticket, exatamente. E o que aconteceu comigo? Eu escolhi trabalhar com clientes, pessoa física de baixa renda. E isso não é fácil, porque a rotina que você tem que ter para conseguir atender a demanda é uma rotina absurda. A gente começava a trabalhar ali pela manhã com a agenda de atendimento e ficava até 6 da tarde atendendo um atrás do outro, né? Evidentemente, quando a coisa começou a andar. Então, eu tive, evidentemente, um primeiro ano ali. O meu primeiro ano de escritório, nós colocamos dinheiro todo mês. Não tirei R$1. Desculpa. E aí, depois, quando a agenda começou a correr bem, a gente tinha uma rotina que não era todo mundo que estava disposto a cumprir. É uma rotina dura de atendimento, você lidando com pessoas simples, você quer usar um linguajar sofisticado do direito, mas você não pode. Você usa o linguajar simples. Hoje é muito fácil a gente enxergar esse caminho, mas naquela época não. Então você escolhe uma área para atuar para pessoas de baixa renda, você tem uma agenda de atendimento absurda, no seu escritório entra pessoas
que talvez não sejam aquelas pessoas que você gostaria, né? Nas condições que você gostaria. Elas têm dificuldade de entender. Elas têm uma insistência em ir ao escritório quase diariamente. Então, foi assim o meu início. Mas era o que eu queria fazer. Era o que eu acreditava que dava. E naquela época, nós éramos um dos poucos que fazia isso. Quase ninguém queria. Os advogados que atendiam o previdenciário, naquela época, eles tinham perante os outros, eles tinham uma pecha de o advogado que atende o simples. É o advogado mais simples, é o advogado que não tem o conhecimento tão profundo. E talvez este seja o grande ponto que fez a diferença na entrada nossa, minha e de Matheus, no direito previdenciário. Nós estávamos atendendo as pessoas mais simples, as menos exigentes, mas a gente estava entregando para elas atendimento e conteúdo de altíssimo nível, que nós estávamos buscando em congressos no Brasil inteiro. Entende? Então, eu estava fazendo muito mais do que o que aquele cliente exigia. Ele não exigia porque ele sequer tinha condição de exigir. Mas eu estava entregando. Isso fez muita diferença no início. O escritório hoje é só previdenciário e empresarial ou ele também atua em outras áreas trabalhistas? Não. Hoje o escritório atua na área previdenciária, consumidor, trabalhista, RPPS, que é previdenciária conectado com previdenciário, né, que é regime próprio de previdência, e o empresarial. Legal. Muito, muito bacana. É importante, né? A gente afunilar, vamos dizer assim, né? Exato. Verdade. Felipe, você tem uma vida, ao nosso ver, corrida, né? Você é advogado, né? Você falou com a gente que abandonou um pouco a carreira da advocacia, né? Você está mais focado na área da gestão, do empreendedorismo. E a gente queria saber de que forma você organiza todo esse negócio com a sua família, como você distribui o seu tempo, como você lida com a sua esposa. Você também citou... alinhada a isso, você também citou a sua mãe 2 ou 3 vezes. Eu queria saber qual a influência que ela teve na sua vida, no aspecto profissional. Parece que ela te influenciou bastante. E parece que ela também é um braço seu, né, nessas escolhas. Sim. A palavra que eu gosto, que vai gerar em torno aí dessa questão, é produtividade. Acho que produtividade é algo que eu precisei aprender ao longo da minha vida para que eu de fato conseguisse harmonizar todos os compromissos e demandas que eu tenho que encarar diariamente. Desculpa. Então, eu aprendi muito sobre produtividade. Então, a primeira coisa, aprender sobre produtividade. Produtividade pessoal, produtividade profissional. Por quê? Porque isso nos permite ter a capacidade de colocar cada coisa em seu devido lugar. Eu não sou adepto daquela ideia de equilíbrio pleno. Isso me causou um certo desconforto durante muitos anos. Até que eu entendi que a palavra que funcionava para mim não era equilíbrio, era harmonia. Então, harmonizar a minha agenda tem a ver com escolhas que eu faço de dar intensidade para certas coisas em detrimento de outras. Porque, afinal, eu não tenho todo o tempo que eu gostaria. Eu tenho o tempo, o mesmo tempo de todas as pessoas. Então, vai ter períodos que eu sou mais dedicado ao profissional, vai ter períodos que eu vou estar mais dedicado ao pessoal, vai ter períodos que eu vou estar mais dedicado à minha família, ao meu desenvolvimento. Eu tenho períodos para tudo isso e eu vou harmonizando à medida que eu vou percebendo as necessidades que eu estou enfrentando no meu dia a dia. Então, eu consigo colocar... eu tenho uma agenda que eu acredito que toda pessoa deveria utilizar. A gente tem uma agenda de casal. Legal, muito bom. Para poder saber o compromisso do dia a dia. Fazer essa harmonia mesmo dos compromissos que são tantos, né? Exato. Aí eu tenho uma ferramenta de gestão de tarefas, uma ferramenta de gestão de conhecimento. Eu tenho as ferramentas. Mas o grande pulo do gato aqui não é ter só as ferramentas. É ter uma metodologia. E eu tenho minhas metodologias para trabalhar utilizando as ferramentas que me permitem, por exemplo, vou dar um exemplo muito pessoal,
Eu tenho uma filha vai fazer 3 anos agora em julho. Uma só? Uma. Eu ia te perguntar se você tem filhos. Eu tenho uma filha, Bela. Que bacana. Eu faço um esforço muito grande para estar com ela durante 3 horários durante o dia. Eu quero estar com ela no momento que ela acorda, para dar um abraço e receber ela. Eu quero estar com ela no horário de almoço. E eu quero estar com ela no momento que ela vai dormir. São os 3 horários que eu quero passar com a minha filha e eu vou organizar minha agenda para isso. Entende? Uma outra coisa. Eu tenho muitas reuniões, eu tenho muitos encontros, muitas coisas para resolver e a gente resolve através de reuniões. Então, eu vou encaixando horários de reunião e vou encaixando horários de execução de tarefas. Então, eu tenho períodos de reunião, períodos de execução de tarefas. Isso é muito bem delimitado na minha agenda. E aí, eu vou utilizando a minha metodologia, cumprindo os compromissos, procuro ter um tempo para organizar essa agenda e esses compromissos no momento que eu não estou executando. Né? É interessante isso, é separar a decisão da execução. Então, tem um momento que eu decido e organizo e planejo. E tem um momento que eu não preciso mais pensar sobre o que eu vou fazer. Já está definido, eu só vou cumprir. Eu vou seguir o fluxo de cumprimento dos meus compromissos. Entende? Sim. Minha mãe, evidentemente, ela tem um papel assim importantíssimo. Um dos meus pais, eu diria. Meu pai também. Minha mãe, ela é uma pessoa, ela é a pessoa do amor, assim, e ela criou 3 filhos homens. Então, a conexão nossa com ela é uma conexão muito assim amorosa, sabe? E eu gosto muito de conversar com ela, pegar conselho com ela e com meu pai. E eu normalmente eu utilizo os conselhos deles, às vezes não exatamente como eles expuseram, mas a forma como eu encarei, que eu interpretei o que eles me falaram. E normalmente isso faz parte dos elementos que me levam a decidir algo. Bacana. Antes da gente passar até para o tópico, aproveitando assim essa deixa que você deu, falando ainda do escritório, da sua mãe, do equilíbrio, no caso, a harmonia, antes da gente passar para o Javaili, que eu acho que é legal a gente conversar um pouco de onde que veio tudo isso, né? Explorar um pouquinho ainda a questão do escritório. Felipe, você disse que teria saído dessa parte do operacional há 4 anos, né? Teve que tomar essa decisão, acho que você usou essa expressão, inclusive. O que fez você ter essa reflexão de, opa, pera, não dá para eu continuar fazendo os dois, né? O que foi isso para você? Porque, assim, trazendo até uma questão do meu exemplo, o meu escritório agora está fazendo 1 ano, e eu até estava conversando com você isso antes da gente começar a gravar, né? Que hoje a gente tem uma necessidade no escritório de tirar um dia da semana, uma sexta-feira, só para conversar questões estratégicas. Então, só para conversar marketing e vendas, hoje a gente não tem uma equipe, assim, né, gigantesca, não temos um marketing dentro do escritório e tudo. Mas, assim, eu imagino, há 4 anos você já tinha muita gente já trabalhando para você, né? Então, eu imagino que devia ser uma loucura você tentar equilibrar o operacional com o estratégico. Porque se hoje eu, com 1 ano de escritório, preciso de um dia, você estava precisando de todos. Acredito, talvez tenha sido isso, né? Mas, meu Deus, não tem como eu atender cliente porque tá me demandando muito aqui no estratégico. Você vai me complementar? Vou fazer mais uma pergunta, vai ser 2 que eu vou responder em uma. Tá, ótimo. Mas é isso, assim, eu queria entender qual que foi o momento que você falou, não dá mais para eu atender cliente, para eu peticionar, para eu cuidar dessa demanda diretamente, porque eu não tenho tempo, não tem como, senão eu não vou conseguir dar uma entrega, né, o melhor para esse cliente. Só para a gente poder fechar essa parte também do escritório, né? Eu converso muito com a Júlia o seguinte, que hoje ela tem um escritório próprio, né? Ela trabalha bastante, né? Para poder, né, conciliar a agenda dela, os compromissos. E eu falo com ela que a gente está em tempo de trabalhar mesmo. Eu acredito muito que há tempo para tudo, né? E a gente está novo, a gente está em tempo de suar, de arregaçar as mangas, né? Porém, a gente não vai viver isso a vida toda. Chega um momento da nossa vida que a gente não consegue manter esse batente, né? De ficar em fórum, de peticionar todo dia, né? De audiência todo dia. A gente tem que ter alguém de confiança para delegar, né? A gente tem que ter alguém de confiança que faça o melhor que a gente, ou ao menos equiparado a gente. E alinhado a isso, eu queria te perguntar, qual o cargo máximo da sua empresa e como que você escolheu
isso, né? Porque essa pessoa ela tem que estar à frente lá e ela tem que tomar decisões para você, por você, né? Por vocês, né? E eu queria saber como que foi essa escolha, como que você definiu isso. Ah, legal, assim, é Muito até bom. ótimo, porque é a minha dor, inclusive, então eu vou aproveitar. Olha. Porque querendo não é uma dor, né, essa questão de delegar, porque hoje ele falando isso, e de fato é uma dor minha hoje, porque eu sou a pessoa que faz tudo no escritório, né, hoje a gente tem 5 colaboradores, tem pessoas que trabalham com a gente, graças a Deus, 1 ano de escritório, hoje a gente está com 8 pessoas trabalhando, né, mas assim, ainda assim, eu ainda tenho pessoas que me ajudam, mas eu faço tudo também, então ainda tudo passa por mim, e aí eu até escutei uma vez até a Bianca Andrade Boca Rosa falando que quando você tá assim, nesse ritmo, ela usou uma expressão que agora eu não me lembro, mas é como se você fosse o obstáculo da sua empresa. Porque trava em você. Então, você tem pessoas, você tá delegando, mas tudo passa por você, você não dá conta de filtrar tudo. Então, enfim, acho que foi tantas perguntas e tantos Muito desabafos. Ele vai dar conta. Eu Ele é PNL. É ótimo. Eu Então, acredito que exatamente esse é o ponto assim do crescimento. Vamos falar de crescimento e o papel do empreendedor ou do advogado, quando se fala em escritório, né? Todo advogado é empreendedor, né, gente? A verdade é essa. Desculpa. Eu tenho uma linha bem parecida com o que você acabou de mencionar e eu vou partir dela para a gente entrar nos detalhes aí da resposta. Eu acredito que o meu negócio, ou o negócio, qualquer negócio que seja, é do tamanho do seu líder. Um negócio, ele vai crescer à medida em que o líder crescer. Então, o que mais acontece hoje em dia? É bem comum e acontece inclusive comigo, tá? O líder, ele atrapalhar o negócio. Então, quando nós pensamos nessa ideia, eu não posso atrapalhar o meu negócio, ou eu preciso ser um canal, né, para que o meu negócio flua dentro da sua jornada natural de vida. O negócio ele é uma pessoa jurídica distinta da nossa. Eu enxergo assim, tá? Então, o escritório, para mim, ele é uma pessoa distinta de mim e do meu sócio. Eu sou Felipe, meu sócio é Matheus, e o Silvio Freitas é o Silvio Freitas. Ele não é Felipe, ele não é Matheus, ele é o Silvio Freitas. A gente até brinca lá, né? É o doutor Silvio Freitas ou é a doutora Silvia Freitas. muito bom. Outra pessoa, né? É bom pensar assim. É uma outra pessoa. Então, a partir do momento que eu entendo que é uma outra pessoa, eu preciso... É aquela coisa, né? Do let it go. Eu preciso deixar aí certas coisas. Então, se eu retenho, eu estou atrapalhando o crescimento do meu negócio. Certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta é aquele momento decisivo em que eu estava abarrotado de operacional e de estratégico, de gestão, e já estava irreconciliável. Já não dava mais para conciliar. Foi um momento muito difícil, porque eu amo a advocacia. Eu, de fato, amo a advocacia. Eu gosto de atender o cliente. Eu gosto de ter aquele contato. A gente fazia audiência com muito prazer. E eu não peguei essa época das audiências online, né? Era tudo presencial. Há 4 anos, quando você tomou essa decisão, foi pandemia, né? Foi mais ou próximo. menos um pouquinho antes da pandemia. Legal. Foi Legal, pouco sim, antes da né? pandemia. 2019, eu acredito que foi 2019. Talvez tenha quase 5 já, né? 5. E o que acontece? Naquele período, eu tinha que decidir uma coisa porque eu precisava deixar o escritório crescer. E às vezes a gente quer reter por N motivos. E o maior deles, talvez, seja medo. Medo. Medo de ser dispensável dentro do seu negócio. O medo de se desconectar do seu próprio negócio, né? Mas a verdade é que a gente precisa vencer esses medos na nossa carreira. Em vários momentos, a ideia lá do ponto de inflexão, do Flávio Augusto, tem um livro que ele escreveu sobre isso, são aqueles momentos decisivos que a decisão muda o jogo da sua vida. Então, eu tomei a decisão de ir para a gestão, é o sistema de carreira em Y, né? Ou você fica no técnico ou você vai para o generalista.
Então, eu precisei decidir por um lado e eu escolhi a gestão porque eu acreditava que a gente tinha uma equipe que poderia dar conta do recado ali, da parte técnica. Já estávamos formando pessoas já há muitos anos. Pessoas extremamente competentes que, inclusive, poderiam ser melhor que eu. Melhores advogados do que eu. Entende? E hoje eu tenho pessoas dentro do Silvio Freitas que são advogados maravilhosos. Assim, de altíssimo nível e performance. Quiçá melhor do que eu fui. Isso é o mérito do líder do negócio. É conseguir permitir que as pessoas cresçam também. Isso até responde um pouco àquela pergunta do início de como as pessoas vão se engajar mais quando elas enxergam que existe possibilidade de crescimento dentro do negócio. E aí que conecta com a outra pergunta. Quem é que ocupa os principais cargos hoje de liderança dentro do escritório? Eu trabalho com um sistema de 2 executivas. Então, a gente tem as pessoas que estão no estratégico do negócio. São 2, por quê? Porque elas são a herança do modelo que eu tinha com o Matheus, meu sócio. Que éramos 2, liderando o negócio. Legal. Então, a gente tem uma separação interna de diretorias, de áreas, de conhecimento, e essas executivas, cada uma assume algumas áreas específicas para elas serem as responsáveis. E aí tem o time de liderança que apoia elas para desenvolver o trabalho. Então, é uma decisão difícil. E talvez o mais difícil seja o time da decisão. Em que momento eu preciso realmente tomar essa decisão? Talvez com 1 ano, talvez não seja o momento ainda de você fazer. Talvez você precise crescer um pouco mais, desenvolver um pouco mais para chegar nesse momento em que você talvez tenha que escolher. Ou talvez você escolha diferente de mim. Escolha o caminho da técnica. É bem comum, inclusive, dentro dos grandes escritórios de advocacia, o advogado fundador, ele continuar sendo técnico e ele colocar pessoas de gestão profissional para fazerem a outra parte do trabalho. E ele continua sendo o técnico. Então, não quer dizer que o caminho que eu escolhi é o melhor caminho. São caminhos. São caminhos que podem ser decididos de acordo com a história de cada pessoa, os objetivos de vida, aquilo que viveu, aquilo que quer fazer, que deixa a pessoa mais feliz. Né? Eu acredito que eu tomei a decisão certa. Sou muito feliz com o que eu faço hoje e reconheço as potencialidades e os brilhos das outras pessoas que estão trabalhando comigo, cada um na sua respectiva área. Muito legal. Muito bacana. Infelizmente, caminhando para o final, né? Chegou a hora da gente começar a correr com as perguntas. Mas então, vamos mudar o foco, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Javaili, até para a gente poder encerrar com esse novo empreendimento, então, que você está mexendo, né? Trabalhando. Como que surgiu isso, essa ideia? Porque eu fico pensando... porque a gente gosta também disso, né, amor? A gente fala muito sobre isso. A gente tem vontade de abrir um negócio. Porque acho que quem vê a advocacia como um negócio acaba entrando cada vez mais nessa questão do empreendedorismo, estudando outras matérias para fora do direito. Você começa a endoidar, falar assim, meu Deus do céu, eu podia abrir... Por que não abrir uma loja? Por que não, né, um restaurante? O bichinho do empreendedorismo te picou, então. Exatamente. Pica, a gente fica assim, tá dando certo aqui, por que eu não tento fazer aqui, né? A gente fica meio assim. Mas é uma escolha muito difícil. A gente conversa muito sobre isso. Eu converso muito com minha sócia também. A gente costuma viajar também bastante. A gente fica observando, né? E será que isso aqui daria certo em Montes Claros? Será que, né? A gente fica assim também. E eu converso muito com a minha sócia também, porque você disse, né? Você tem esses 3 negócios com o mesmo sócio. E eu brinco com a minha sócia. A gente sabe que sociedade é um casamento, né? E a minha sociedade com essa minha sócia dá muito certo, né? Tem dado muito certo. Já tem um tempo já que a gente trabalha junto, mais até do que o tempo do escritório. E a gente fica assim, poxa, se dá tão certo que é muito possível que dê certo em outro negócio também. A gente já sabe como uma trabalha, a gente já sabe até identificar. E ela não tá num dia muito bom. Hoje ela tá muito inspirada. A gente sabe identificar, né, como que é o trabalho. A mesma coisa também em casal. Mas é uma escolha difícil também.
né? Você abrir um negócio, você pensar em várias coisas, ainda mais que é uma área, um negócio, no seu caso, um restaurante, que Não assim, tem você nada a ver não tem a com a formação, advocacia. você não é gastrônomo, né? E assim, de onde que veio isso, essa ideia? E as coisas por trás, assim, o nome, por que restaurante, né? Por que você O marketing pensou? que eu achei muito interessante também, muito diferente. Para Montes Claros. É verdade. Legal. Bom, eu acredito que tudo decorre para você ver como algumas decisões impactam mais na frente coisas que você nem imaginaria, né? Tudo decorre de eu ter escolhido essa área da gestão ao invés da área técnica. Porque se eu estivesse na área técnica, talvez outros caminhos teriam sido abertos para mim e não o de empreender em outros negócios, né? Então, o restaurante veio primeiro de um sonho, de um desejo já de muitos anos, de ter algo em Montes Claros que fosse compatível com as experiências de restaurante que eu tinha quando eu viajava. Então, quando nós começamos a viajar até para congressos de direito no Brasil inteiro, eu conheci, acredito que todos os estados, ou quase todos do Brasil, em congressos de direito. Então, quando a gente começa a ter experiências, tanto em capitais quanto internacionais, de restaurante, você começa a perceber que talvez Montes Claros poderia ter um restaurante que atendesse a essa demanda. Então, esse é o desejo que fez com que a gente buscasse ter um restaurante aqui em Montes Claros. E a ideia é o quê? É eu ter... Pensa, eu escolhi o caminho generalista. Então, eu preciso ter pessoas técnicas ao meu redor para desenvolver qualquer trabalho que eu faço. Então, eu fui buscar ajuda técnica mesmo. Então, consultoria, parceiros que tivessem conhecimento do mercado, pessoas envolvidas ali com gestão de restaurante, justamente para que a gente pudesse ir se modelando como gestores também de restaurante, que é uma área totalmente diferente. E veja, eu disse aqui antes de iniciarmos a gravação, o sucesso em um setor, em um segmento, ele não automaticamente ele não te autoriza ou ele não te capacita para ter sucesso em outro. É outro negócio. Tanto que eu digo que, como a gente tem menos tempo de restaurante, pouco tempo ainda que abrimos, a gente ainda está numa jornada de aprendizado assim, muito grande. Mas deve ser muito bom, né? Muito gostoso, assim, eu acho. Deve ser uma loucura, eu acho. É uma loucura, mas é muito pensar gostoso. Muita coisa. Verdade. Mas possibilidades se abrem, você lida com pessoas diferentes, cabeças diferentes, porque quando você está no mercado jurídico, a cabeça das pessoas, elas têm uma direção. Quando você vê outros mercados, você começa a ver que tem pessoas muito diferentes daquele público do mercado jurídico, né? E aí você começa a aprender novas formas de se fazer coisas. E olha que interessante, como isso é poderoso até para te abastecer de mais repertório para a atuação no mercado jurídico. Então, a atividade de gestão, de liderança, de conduzir um negócio, de liderar um negócio, tem a ver com a quantidade de repertório que você tem. Então, se eu tenho muito repertório, eu consigo conectar coisas aparentemente desconectadas para criar soluções para cada negócio, para criar formas de gerenciar, metodologias novas. E aí a gente vai desenvolvendo uma nova forma de fazer, porque fórmulas velhas de outros negócios dificilmente vão dar certo em um negócio de outro setor, em outro aspecto. Inclusive, Felipe, eu queria te perguntar assim, como que você lida com o feedback? Porque você passa a ser, né, de ser chefe de uma empresa, né? É claro, você passa de dar ordens a receber, né? A receber, às vezes, uma crítica de um cliente, não sei se já passou a acontecer com você, ou até mesmo de um funcionário, olha, isso aqui não tá legal, acho que a gente podia mudar isso. Como que você lida com isso? Perfeito, muito boa pergunta. Eu sou aficionado com números. Eu não tinha percebido isso até eu entrar para a gestão. A gente é de área de humanas, né, a formação. Mas lá atrás, na escola, eu sempre fui muito bom em matemática. Então, eu tenho uma facilidade com números. Então, para mim, o que vale são
os números do negócio. Então, qual que é o maior feedback que eu posso receber de um negócio? Números. O resultado. Como é que está essa iniciativa nossa? Eu vou olhar o resultado. E, desse ponto de vista, como gestor e líder de vários negócios, eu tenho o gestor que se ocupa da parte do dia a dia de conduzir ali o negócio, mas eu mentoro esses gestores, eu dou uma mentoria, eu acompanho esses gestores para ir capacitando ele a conseguir realizar cada vez mais dentro do negócio. Eu estabeleço a visão estratégica de cada negócio, juntamente com o meu sócio. Então, a gente aponta a direção. Nós vamos por aqui, quais os projetos que a gente precisa fazer para isso aqui acontecer, como que a gente vai conduzir para chegar nesse ponto. Eu vou acompanhando os números dos negócios. Então, meu escritório de advocacia é um escritório com muitos indicadores. Em cada área eu tenho vários indicadores. Eu sei a taxa de sucesso no processo de benefício por incapacidade. Quantos processos eu ganho e quantos eu perco? Quantos processos eu ganho e perco de direito do consumidor, de algum tipo de revisão de contrato. Entende? Então, eu consigo ter a visão dos negócios a partir dos indicadores, dos KPIs, né? Os indicadores-chave do negócio. Então, eu consigo fazer um raio-x do negócio a partir dos indicadores. Agora, tem a questão dos feedbacks dos clientes e dos próprios colaboradores, aqueles que são pessoais, né? E é muito legal. E isso tem a ver, eu dizer que é muito legal, tem a ver com o meu modelo mental. A forma como eu encaro. Porque eu poderia encarar como uma crítica, como algo que me joga para baixo, que me deixa... nossa, eu errei. Isso realmente me joga para baixo, me faz sentir tristeza. Ou eu posso encarar aquilo como... Nossa, agora eu tenho clareza do que eu preciso melhorar, do que eu preciso atuar. Então, quando eu encaro dessa forma, eu consigo receber isso de bom grado, eu consigo receber isso de forma positiva para que eu possa atuar. Porque o que vale, no final das contas, é eu atuar naquilo que vai gerar melhoria, para a experiência ser diferente. Então, eu já recebi feedbacks negativos de clientes do Silvio Freitas, de colaboradores do Silvio Freitas a respeito de alguma questão interna, de clientes do restaurante. A gente está o tempo todo recebendo. A gente tem metodologia para mensurar com isso. Pessoas, né? Exatamente. Como, né? É natural você cometer erros durante a jornada. E aí aquela coisa lá das startups, né? Erre o mais rápido possível para você começar a acertar. Muito bom. Vamos marcar depois uma reunião só para falar sobre OKR, sobre KPI, sobre soft skills, é tanta coisa, né? Eu adoro também essas siglas, mas falar que eu entendo, eu não entendo. Eu sei o que significa, mas é porque é tanta coisa, acho que é legal a gente conversar sobre, porque eu gosto muito dessa visão, assim, da advocacia como um negócio. Então, obrigada mesmo, Felipe, por estar aqui conversando com a gente. Infelizmente, no nosso tempo já esgotou. Infelizmente, para a gente poder encerrar, assim, com chave de ouro mesmo, te agradecendo por, assim, todas essas questões que você trouxe aqui, e dá para ver que dá para explorar muito mais, né? Que bom. Isso é muito legal. É porque também é muito tempo na caminhada, né? Então, você realmente tem muito a acrescentar. Obrigada por ter topado, por ter vindo falar com a gente um pouco sobre sua história. E depois vamos falar um pouco mais sobre esses conteúdos que eu acho que é legal, o pessoal vai gostar. Felipe, obrigado, viu, por ter disponibilizado o seu tempo, viu, para estar aqui com a gente. Para a gente é um motivo de muita honra. Tá bom de poder sugar um pouco do seu conhecimento. E espero que a gente possa ter outras oportunidades, né? Sim, Verdade. Com certeza. Cada assunto é um mundo inteiro, né? Mas eu fico muito feliz de poder compartilhar aqui algumas coisas. Espero ter colaborado aí para que pessoas tenham insights e que a gente possa elevar o nível da advocacia, da gestão, do empreendedorismo aqui na nossa cidade. Eu estou fazendo a minha parte nos mercados em que eu atuo. Estou realmente buscando trazer coisas para cá, para a nossa região, para a gente, de fato, gerar uma economia superior e evoluir aqui na nossa região, que é uma região tão carente de conhecimento, de atitude, de liderança, para que a gente possa, de fato, gerar melhoria para a vida das pessoas, que é o que, no final, um escritório de advocacia serve, uma empresa serve, para gerar melhorias sociais,
melhorias na sociedade, na economia, na política, em todos os aspectos da vida em sociedade que nós vivemos, né? Então, estou feliz por estar aqui e agradeço a vocês pelo convite, pelo privilégio. O pessoal que estava com a gente também ao vivo, né? A gente tem que chegar no Javali, né? A gente Pois não foi é, A gente não ainda. teve tempo ainda de ir, mas a gente já fez uma Vamos visita lá, né? Ótimo. Pessoal que estava ao vivo, muito obrigado, viu, por ter nos assistido, nos acompanhado. Pessoal da RE Mídia, o Preu, o Chico, obrigado pela toda a assistência com a gente. E é isso, pessoal. Um abraço, até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigada, pessoal do Instagram também que está nos acompanhando. E muito obrigada aos nossos parceiros. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. Felipe. Tchau, obrigado.